Bem, a Secretaria de Esporte ela não existe no futebol de Brasília. Pelo menos para o Planaltina, não. Os clubes do DF carregam muitos carregam o nome das cidades. O Gama, o Brasiliense, carregam uma tradição de duas cidades enormes, que são a cidade do Gama e a cidade de Taguatinga. E esses clubes são totalmente precarizados. Porque sem dinheiro, com todo respeito, não se tem qualidade para fazer um grande futebol. Infelizmente, ainda os clubes de Brasília não tem clubes ainda que estão em divisões maiores, que jogam contra clubes maiores, e eu acho que é isso que ainda dificulta você ver estádios mais cheios. Salvo alguns sucessos pontuais, né, que houveram com determinadas equipes que chegaram a resultados significativos em alguma série, seja a Série C, Série B ou Copa do Brasil, nós não temos uma tradição clubística em Brasília. Em questão de estrutura, né? Você às vezes tem que improvisar algumas situações de treinamento. Vou dar um exemplo, eu trabalhei em Manaus. Teve uma equipe do interior de Manaus que a gente tinha que improvisar, porque não tinha material suficiente para trabalhar, então nós tínhamos que improvisar os trabalhos, né? Então eu vejo muito pela questão de estrutura, né? Então essa é a dificuldade maior que os clubes têm. Esses clubes que estão fora dos holofotes, eles têm mais dificuldades em termos de patrocínios, de investimento, e aí gera uma dificuldade para quem está no comando do dia a dia. Cara, eu já tive a oportunidade de jogar em Portugal, México, joguei na Série A aqui também no Brasil. Eu falo que no Brasil o campeonato mais competitivo que tem é aqui. Logística também mais difícil, jogadores muito qualificados. Mas eu acho que em Portugal, assim, Europa em si, eu acho que é mais tático, mais intenso o futebol do que aqui. Mas eu falo que o Brasil é onde nasce, é o berço, né? Os jogadores mais qualificados. Se você não tiver um financeiro pesado, uma estrutura forte por trás, patrocínios, estádio próprio, um time com nomes no futebol nacional, não pode até se manter, mas dificilmente vai participar do quadrangular final. A gente já esperava que, que a gente não iríamos classificar entre os quatro, porque time sem investimento, recurso pouco, e a gente foi com o que a gente tem, que é o sub-20 e alguns jogadores profissionais que enxertaram. Não deu liga e por falta de recurso financeiro, a gente voltou de novo para a segunda divisão. Felizmente nós estamos num clube que é muito organizado, né? Nossa direção, seu Luiz Estevão, a Luísa, né, que é o dia a dia nosso, né? Juntamente com o Marcelo, a gente tem uma organização muito boa, porque nós já temos contratos mais longos, tá? E esses contratos mais longos nos dão a condição de manter uma equipe, né? De manter um grupo de trabalho. E isso nos dá uma tranquilidade maior. Planaltina, por ser um time velho, se eu não me engano, é o mais velho do Distrito Federal de Brasília. Hoje ele tem uma estrutura mediana. A gente conta com um campo oficial, onde nós treinamos a nossa categoria de base e o profissional. Contamos com um CT próprio, com academia, com alojamentos, com transporte. Transporte nosso é próprio. Assim, eu vejo que é ainda uma estrutura muito precarizada, né? É a palavra, assim, é uma estrutura. Eu vejo que tem um avanço ainda, né? Os clubes estão começando a investir em centro de treinamento, capital agora está investindo no centro de treinamento. O Ceilândia também ele está fazendo outros campos lá no centro de treinamento, né? O Gama tem o centro de treinamento dele, o Brasiliense também, mas são ainda centros de treinamento
muito básicos para clubes que almejam, como Brasiliense e Gama já chegaram numa Série B, né? Assim, se a gente olhar a história de clubes como Gama e Brasiliense, o patrimônio, a estrutura que eles têm hoje é muito atrás de clubes que hoje disputam a Série A e não têm a história que eles têm, né? Um clube, por exemplo, como o Tombense, um clube, por exemplo, como o próprio Cuiabá, que joga a Série A, entendeu? Assim, o Brasiliense e o Gama têm uma história construída no futebol que merecia muito mais estrutura do que eles têm hoje, né? Mesmo sendo Bezerrão, estádio, padrão FIFA e tudo, né? A estrutura ainda é muito precária, perto do que o futebol do DF já teve e merece ter, né? Hoje uma equipe do futebol paulista, na Série A do Paulista, né? Nós estamos na Série A do Campeonato Candango. Né? Eles têm um aporte hoje, no mínimo, 6, 7 milhões de reais das equipes do interior. Né? Hoje nós temos o que no Campeonato Candango? Se nós tivermos 200 mil, 300 mil, o clube é muito pouco. Né? O futebol gaúcho, ele melhorou muito na época do Noveleto, como presidente da federação. Hoje ele é vice da CBF da região sul. Foi um cara que buscou investimentos, que foi atrás, né? Que buscou parcerias. Então, eu acho que isso é fundamental, principalmente para a nossa federação local. Ela tem que buscar mais investimentos, né? Tem como ter esse aporte. Nós estamos numa cidade que o poder aquisitivo é muito alto, né? E eu acho que seria muito importante isso. Eu acho que essa conscientização da federação local de rever algumas coisas, né? E de buscar realmente investimentos para que os clubes possam ter um aporte maior, porque sem dinheiro, com todo respeito, não se tem qualidade para fazer um grande futebol. O obstáculo é gigante, né? Porque, falando agora como empresário, qual que é a vantagem que o empresário tem de vir patrocinar um time de Brasília? Qual que é a devolução que o time de Brasília dá? Qual que é a devolução que o Planaltina vai dar? A mídia, a mídia é pouca, a televisão, o Globo Esporte, os jornais não dá ênfase no futebol, não cerca o futebol como é cercado em São Paulo. É difícil correr atrás de patrocínio sem ter o que oferecer com os patrocinadores. Complicado. Eu acho que a relação das empresas locais, dos comércios locais, também é muito precarizado e muito distante, né? Infelizmente, também tem muito da colaboração dos clubes, né? O próprio Gama, eu torço para o Gama, eu nasci no Gama, cresci no Gama e vejo que a comunidade do Gama ela é muito engajada com o clube. Mas assim, o próprio clube ele tem uma distância da comunidade. Na comunidade tem os comércios, tem os comerciantes, os empresários locais, né? E uma aproximação do próprio Gama com esses comerciantes seria importante para fomentar esse comércio, né? Porque assim, o empresário, mesmo que local, ele tem uma necessidade de aproximação da própria comunidade. Se no futebol aqui, onde o time do Gama, o time do Brasiliense lá em Taguatinga, o time do Ceilândia, na cidade de Ceilândia, eles não se aproximam da própria comunidade, dos empresários, das pessoas, né? Vai acabar correndo para outros lados, como, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time de torcida nacional, mundial, e também em Brasília ele é fomentado, por exemplo, pelo BRB, né? Por outras empresas locais. Aqui no Gama tem uma escolinha de futebol do Flamengo, mas não tem do Gama. Então, essa necessidade dos próprios clubes olharem nesse trabalho de comunicação, de marketing, olhar a necessidade de se aproximar dos empresários locais é determinante para que os próprios empresários vejam que isso é um negócio que dá para faturar
que dá para fomentar e que dá para todo mundo crescer junto, né? Não só os clubes, como a comunidade e os empresários. Brasília é sede das principais empresas do Brasil. O maior anunciante dos veículos de comunicação é o governo federal. O maior anunciante, é o único, inclusive, que paga tabela cheia, os outros têm tudo em negociação. E quando nós falamos em governo federal, nós falamos de estatais. E as estatais, nós estamos falando em Banco do Brasil, Correios, Caixa, Infraero, Eletrobras e assim por diante. A gente está falando das principais empresas do Brasil. Então, consequentemente, na minha opinião, como gestor esportivo, né, essas empresas elas têm, abre aspas, a obrigação, né, de se juntarem e apoiarem o futebol e o esporte do DF. Ou seja, elas devem, sim, poder patrocinar esse campeonato. Ah, não, mas isso não dá visibilidade nacional. Não, mas é um retorno com a comunidade local, onde ela está operando. Então, elas precisam ter a responsabilidade delas, sim, porque elas estão se valendo daquele determinado local para operar. Consequentemente, elas usufruem da comunidade como um todo. Então, eu vejo que a Federação Brasiliense ela deve buscar essas empresas, ela deve montar uma parceria, verbas que são mínimas, que são aplicadas, por exemplo, hoje, na Confederação Brasileira de Voleibol, por exemplo, se nós pegarmos 20% dessa verba e aplicarmos no futebol do DF, já teríamos um salto absurdo de qualidade. A mesma coisa a Caixa, a mesma coisa os Correios, a mesma coisa a Infraero, a mesma coisa a Telebrás, e assim por diante, a Eletrobras, e assim. E fora as outras que eu nem citei aqui, que eu posso colocar aqui mais de 30 estatais. Cara, eu posso falar pela torcida do Brasiliense, cara. Eu, assim, desde o dia que eu cheguei, a torcida apoia bastante. Tanto que foi o nosso 12º jogador, nos apoiou o tempo todo, foi peça fundamental pra gente. Só que, infelizmente, ainda os clubes de Brasília não tem clubes ainda que estão em divisões maiores, que jogam contra clubes maiores, e eu acho que é isso que ainda dificulta você ver estádios mais cheios. Tenho certeza que daqui a pouco o Brasiliense vai estar em patamares maiores que com certeza vão atrair mais públicos. Mas tenho certeza que a nossa torcida sempre se fez presente. Eu acho que Brasília ainda é muito pouco na questão da mídia esportiva. Deveria ser mais forte. Por quê? Porque ela chega nas casas, né, dos torcedores e aí faz com que haja uma melhora na questão de trazer mais torcedor para o estádio, né? O Brasiliense, que eu estou hoje trabalhando, né, e estou no comando da equipe profissional, o Brasiliense merece ter muito mais, um número muito maior de torcedores. O Brasiliense merecia estar numa Série B do Brasileiro, no mínimo, né? Pela estrutura boa que tem, né? Mas você vê a dificuldade que é. Você vai fazer os jogos da Série D, você conta aí com 1.000 pessoas, no máximo, às vezes 2.000 estourando, e era para ter 5, 10.000 pessoas no mínimo, né? E a gente tem que fortalecer o futebol local. E para fortalecer o futebol local, a imprensa esportiva é muito importante nesse sentido. Então, eu acho que tem que ter uma divulgação maior, né? E uma cobrança maior, né? Até do próprio empresariado, na questão de ajuda, para que possamos ter realmente uma estrutura melhor. Isso, fazer uma transmissão é muito caro, né? Então, assim, hoje o que a gente tem de transmissão são aqueles guerreiros que a gente falou, né? Que faz hoje o jornalismo esportivo do DF. Eu vejo assim, para a gente aproximar mais, para ter mais transmissão e tudo, precisa de uma união dos próprios clubes, que eu acho também muito difícil, né? Os clubes hoje, dirigentes dos próprios clubes, eles... Enfim, é aquela guerrinha tradicional que a gente conhece e é passada em todo o Brasil também, né? Com a Libra, com a Forte União, já foi para o Clube dos 13. Isso também acontece em Brasília. Não tem essa união. Eu acho que essa união, assim, para formar como se fosse uma espécie de liga mesmo aqui no futebol do DF, seria muito importante e poderia viabilizar os próprios clubes unidos, por exemplo, com uma Record, com uma Band,
a própria Globo poderia se unir para viabilizar isso, né? Vendo que não há isso, eu acho que a necessidade de uma união dos próprios clubes para que possa fazer transmissões em YouTube ou transmissões alternativas é o caminho que a gente tem hoje, né? Salvo alguns sucessos pontuais, né, que houveram com determinadas equipes que chegaram a resultados significativos em alguma série, seja a Série C, Série B ou Copa do Brasil, nós não temos uma tradição clubística em Brasília. Nós reparamos que 99% da população ela torce para equipes do eixo Rio-São Paulo, ou ainda assim, nós temos ainda, existem pessoas que migraram, Brasília é uma cidade que é pautada pela migração de pessoas, obviamente existem muitos torcedores do Internacional, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Vasco, do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético, inclusive clubes também do Nordeste também. Essa distância da comunidade numa cidade como Brasília, tão jovem, é ainda mais, é um prato cheio para jovens de hoje em dia torcer para Flamengo, Corinthians e outros clubes, né? Que assim, na televisão, a criança lá vai estar na televisão, na rede social, no computador, vai estar vendo aquele time, o Flamengo, até mesmo os times de fora da Europa. Hoje, muitas pessoas, muitas crianças estão torcendo para times da Europa, né? Eles têm muito fácil, né, essa informação, esse acesso a esses clubes. Então, se um clube como o Gama, que é da comunidade, que tem esse histórico de aproximação da comunidade, se distancia, é ainda muito pior para se perder torcida. Então, a necessidade de uma aproximação da comunidade, do Gama, a referência que eu uso é o Gama, é muito importante para que essa torcida cresça majoritariamente e possa fazer o futebol do DF forte de novo, né? O desafio é gigante, porque você tem só o primeiro semestre. Primeira divisão, se você não está numa Copa do Brasil, numa Copa Verde, no Campeonato Brasileiro da Série D, você monta um time só para 3 meses. E aí você fica 9 meses parado. Então o desafio é gigante. Na questão do Planaltina, a gente tem a categoria de base. A gente foca na categoria de base, que é o Sub-15, Sub-17, Sub-20. E aí tem agenda o ano inteiro. Falando de federação, só temos agenda um período. Mas as bases joga a federação. Aí se joga o ano inteiro. Mas somente a categoria de base. Eu entendo que o campeonato estadual ele deveria ter mais datas, né? Há uns anos atrás ele era mais longo, agora ele é muito curto, né? Os clubes grandes, eles reclamam muito da questão, né, do campeonato estadual, porque eles querem o campeonato brasileiro, até porque estão numa primeira divisão, né? Mas os clubes menores, eles também precisam ter um tempo maior de atividade, né? Porque senão é muito pouco. Muitas vezes o campeonato ele está sendo determinado por 3 meses. Eu acho muito pouco, porque o contrato mínimo é de 3 meses, né? E aí terminou o campeonato estadual. Um clube que não tem calendário, ele fica 9 meses praticamente sem trabalho, né? E esses profissionais totalmente desamparados. Então nós deveríamos encontrar uma fórmula que fosse melhor, né? E que ajudasse os clubes, porque os clubes menores fazem os clubes grandes também, né? Ajudam. Não, a gente vem para um clube já pensando nos objetivos do clube, né? A gente não pensa em vir para o clube, se der tudo errado a gente vai ficar sem calendário. Não, a gente pensa no objetivo, vitórias, conquistar, né, os objetivos traçados, ganhar. E se eventualmente as coisas derem errados, a gente tem que correr atrás, né? Mas a gente pensa sempre em ser positivo. O Brasiliense nesse ano não estava aqui, no início do ano não fez um bom campeonato candangano,
acabou na 4ª colocação. Isso realmente foi muito prejudicial, porque o ano de 2025 nós não temos a competição da Série D, né? Talvez nós tenhamos a Copa Verde devido ao ranking, então é pouco para o Brasiliense. O Brasiliense não pode ficar 4 ou 5 meses em atividade, ele precisa ficar o ano todo. Poderia ser interessante ter uma outra liga, porque tem muitos clubes que acabam o campeonato no meio do ano e depois fica sem calendário, muitos jogadores ficam sem calendário, isso não é bom. Mas em criar uma outra liga, não sei se muitos clubes também estariam de acordo ou não. Mas o ideal é que todos os atletas, depois que terminassem uma competição ou saíssem no meio da competição, pudessem ter calendário para poder trabalhar. Isso é o ideal. Eu acho que, em função da CBF realmente ter um aporte muito grande na área financeira, eu acho que seria interessante sim ter uma Série E, né? Por quê? Porque a Série D já poderia ser formulada como é a situação da Série C, da Série B, com 20 clubes, ou no máximo com 30 clubes, né? E aí você teria acesso e descenso, né? E dando mais oportunidades para os clubes melhor estruturados. Eu dou um exemplo nosso, porque esse ano que nós tivemos aí a Série D, nós fizemos uma campanha muito boa, quase 80% de aproveitamento, e acabamos ficando de fora do acesso para a Série C devido à questão das penalidades. Eu acho que isso não é justo. Eu acho que a fórmula deveria ser mudada também, e ao mesmo tempo também ser revista essa questão de muitos clubes. 64 clubes para uma Série D é muita coisa. Então a gente melhoraria a questão da qualidade e do próprio investimento dos clubes. Aqui existem muitos interesses políticos para a criação de novas competições, justamente para poder amarrar todos os clubes, inclusive todas as entidades esportivas, né, para se manter status quo em determinadas entidades, sejam elas estaduais, federais e assim por diante, né? Eu não vejo a necessidade de criação de uma Série E, absolutamente. Eu acredito na profissionalização dos clubes, num trabalho sério, num trabalho de gestão, num trabalho profissional de marketing, de RH, financeiro, remodulando. Nós temos inúmeros exemplos de clubes que se reposicionaram, mudaram seus processos. Fortaleza está aí mostrando, está vice-líder, está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, um time que tem poucos títulos, vamos colocar, significativos em nível nacional, praticamente nenhum. Então, assim, nós vemos que quando o trabalho é feito de uma maneira profissional, não é necessário nenhum paternalismo, muito pelo contrário. É deixar os clubes se organizarem, eles vão galgar naturalmente a Série C, a Série D, a Série C, a Série B, chegando na... Eu acho muito fraco, né? Assim, a Secretaria de Esportes hoje do Distrito Federal, nós temos 10, 12 estádios, se não me engano, assim. E quais estádios estão funcionando hoje? O Bezerrão, o Mané Garrincha que os próprios clubes não têm acesso. Assim, você vê a Secretaria de Esportes não tem um apoio mesmo de programas esportivos para os clubes, para as próprias escolas, por exemplo, essa aproximação da Secretaria de Esportes da comunidade em parceria com os clubes seria totalmente possível, como acontece em outros lugares. Existem programas de desenvolvimento esportivo no Rio de Janeiro, por exemplo, que engloba as escolas públicas do Rio de Janeiro. Tem programas que as próprias associações, ONGs, voltadas ao esporte no Rio de Janeiro, fazem em parceria com a Secretaria de Esportes de lá, em vários outros locais do Brasil. E isso aqui, em Brasília, não é fomentado, né? Existem vários programas possíveis para se fazer um esporte digno, tanto para a comunidade local, para que seja um ponto de desenvolvimento social, quanto para os próprios clubes. Os clubes do DF muitos carregam o nome das cidades. O Gama, o Brasiliense, carregam uma tradição de 2 cidades enormes, que são a cidade do Gama e a cidade de Taguatinga. E esses clubes são
totalmente precarizados em favor de shows que acontecem no Mané Garrincha, jogos do Flamengo, jogos do São Paulo, do Corinthians, e os clubes daqui são totalmente escanteados, né? Bem, a Secretaria de Esporte ela não existe no futebol de Brasília. Pelo menos com o Planaltina, não. A gente nunca tivemos apoio da Secretaria de Esporte, nunca tivemos apoio do governo, nunca tivemos patrocínios de forma alguma. É tudo com recurso próprio. Isso atrapalha muito o futebol de Brasília. Demais. A falta de estádios, a falta de patrocínios e a falta também da Secretaria de Esporte junto com o governo do Estado, né? Do Distrito Federal, que é o GDF. Apoio zero. O Aparato se tem um estádio que é o maior estádio do Brasil, praticamente, um estádio que foi construído para a Copa do Mundo e que recebe jogos a cada 15 dias, a cada 20, a cada 30 dias, ou seja, é um desperdício o Estádio Nacional de Brasília, completo desperdício, né, subutilizado, vai ter shows agora do Bruno Mars, mas é muito pouco para uma cidade que, como a gente começou o papo, né, respira entretenimento, é ávida por ter entretenimento e tem dinheiro para comprar entretenimento. O próprio Campeonato Candango, a Secretaria de Esportes devia usar aquele espaço, do tanto que arrecada, assim, usar aquele espaço para fomentar jogos lá, né? À medida que você, mesmo que dê um prejuízo em primeiro momento, um prejuízo financeiro, à medida que você começar a fomentar mais jogos lá, começar a fomentar os jogos, começar a fomentar o esporte no Mané Garrincha, o público vai se aproximar e isso vai progressivamente aumentando o público do Mané Garrincha e vai criando como eu posso dizer, uma torcida, um engajamento dos clubes daqui, né? E há várias formas de se fazer e antigamente era feito isso, por exemplo, com torneios amistosos, né? Aquele estádio também pode receber aqui, por exemplo, um Gama e Flamengo. Como é que o BRB ele é patrocinador do Flamengo e não consegue trazer o Flamengo para disputar um amistoso aqui que fomente a cidade, entendeu? Outros esportes também, por exemplo, chamam a seleção brasileira de futsal, de vôlei, faz aqueles eventos ali, o próprio Brasília Vôlei, o próprio Brasília Futsal, entendeu? Há maneiras de usar aquele estádio de maneira tanto educativa quanto comunitária, que faça ele. É claro que hoje, nesse momento, é muito difícil ter uma viabilidade financeira, mas há como fazer dele uma viabilidade financeira no futuro próximo. É só querer, né? É só a gente pensar que a Secretaria de Esportes tem milhões para fomentar o esporte local e está fomentando clubes como o Flamengo, como São Paulo, e deixando o estádio do DF escanteado para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Quando eu vejo o cenário de Brasília, eu não sou muito otimista com relação a isso aos clubes de Brasília. É preciso o quê? É preciso fazer um trabalho fora de campo, primeiro, para criar uma rede de torcedores, uma rede de fãs, uma solidificação com serviços, entrega, uma matchday extremamente eficiente e assim por diante, para que tragam parceiros para, a partir daí, ter uma base sólida, financeira, para que tragam grandes estrelas. Teve no ano passado, ano retrasado, um clube em Brasília que tentou uma jogada de marketing, trazendo grandes jogadores do passado para compor, e não deu certo, porque a gente sabe que muitos jogadores já estão no seu fim de carreira. É claro que eu posso usar eles como garotos propaganda, mas isso não se sustenta em nível de performance, e infelizmente a torcida ela se forma a partir de uma performance. Com uma performance eficiente em campo e podendo avançar nas fases, a partir daí nós conseguimos gerar o quê? Interesse dos torcedores e assim por diante, dos investidores, dos veículos de comunicação, onde se começa a ter resultados significativos e as premiações começam a entrar. Então, o grande desafio, iniciando já
a conversa é o quê? É os clubes do DF terem, primeiro, fazendo o seu dever de casa, onde estruturarem equipes de alto rendimento, suas equipes de alto rendimento, né, de uma maneira extremamente eficiente, com parceiros eficientes que gerem e despertem o interesse de novos torcedores.